Eu glorifico o Senhor. Eu glorifico o Senhor pelas
pelas dificuldades que eu tenho que vencer no meu emocional para estar aqui neste lugar. Eu glorifico ao Senhor por isso. Eu quero nessa noite também agradecer ao meu esposo, dizer para ele que eu amo muito ele. Eu sou muito grata ao Senhor pela vida dele. E nessa noite eu peço ao Senhor, diante do altar do Senhor, para que todas as lutas internas que ele vem vivendo nessa noite é noite de cura. Queria convidar os irmãos para abrir os seus livros, as suas Bíblias, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Glória a Deus. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha pedido. Eu quero que se a igreja do Senhor puder, repita comigo. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha pedido. Você pode sentar, né? Irmãos, nessa noite, a palavra do Senhor me deu a oportunidade de ministrar, e é algo que todas as vezes que eu subi aqui, eu quero compartilhar com os irmãos que antes do Senhor falar com a igreja dele, o Senhor ele trata um lado da minha vida. E quando eu comecei a ler a história de Ana, de Eucana e as suas duas mulheres, Penina e Ana, o Senhor ele começou a tratar o meu lado emocional. Eu confesso para os irmãos que é uma luta que todo cristão ele passa. Tentar vencer o emocional. É algo que muitas vezes nos faz desistir da presença do Senhor. Mas esses dias, conversando com uma mulher muito sábia, que é realmente usada por Deus, ela teve a oportunidade de me falar, e quando ela falou para mim naquele dia, eu não falei nada para ela, eu só fiquei olhando e ouvindo ela dizer, mas ela me falou assim: quando seu esposo te faz raiva, você abandona ele? Quando o seu filho te faz raiva, você manda ele embora? Quando alguém te magoa, mexe com o seu emocional, essas não foram a maior parte das palavras, elas foram essa. E essa parte eu estou acrescentando. Quando alguém nos fere, a primeira reação que a gente tem é querer abandonar o Senhor. A primeira reação que a gente tem quando a gente é magoado, quando a gente é ferido, quando a gente passa por uma crise emocional, espiritual, a gente quer largar o Senhor. E eu começo esse texto aqui olhando para a vida de Eucana. O texto vai dizer que Eucana ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina gerava e Ana não gerava. E mesmo passando por essa tribulação dentro do seu lar, a palavra vai dizer que esse homem ele subia de ano em ano para adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos nesse homem. Então, quando
entregado o nosso melhor sacrifício, Senhor. Nós temos entendido o que o Senhor significa para nós. Nós temos entendido que o Evangelho que a gente vive, que o Evangelho que é pregado, ele não é um Evangelho de facilidade. A gente vai muito mais apanhar do que viver muitas vezes coisas boas na presença do Senhor. E mesmo assim, será que a gente tem levado o nosso sacrifício ao Senhor? Será que nós temos sacrificado ao Senhor? E esses dias eu me perguntei: as suas guerras emocionais, Júlia, têm permitido, você tem lutado contra elas e você tem levado o melhor sacrifício ao Senhor? E eu confesso para os irmãos que não. Porque muitas vezes, é como essa mulher muito sábia nos diz, a gente prefere se afastar daquilo que pode nos dar o alívio. A gente prefere ficar dentro do nosso lar ou contar para todo mundo e menos para aquilo que pode nos ajudar. Ou muitas vezes a gente nem conta. A gente simplesmente se cala, se fecha e vive essas batalhas sozinhas ou sozinhos. E muitas vezes a gente deixa com que ela nos vença. Só que nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que independente da luta que a gente passar, independente da dificuldade que a gente passar, independente da guerra emocional que a gente passar, essa noite é noite que o Senhor te dá liberdade. Deixa tudo para o errado. E sobe para fazer o seu sacrifício que eu vou dar contigo. Sobe para fazer o seu sacrifício, porque a dor que você sente eu nessa noite mostrando escadas. Sobe para fazer o seu sacrifício, porque nessa noite tudo aquilo que você sente eu vou sofrer. Mas não abandona a minha presença. Sobe. Sobe com os seus, sobe com a sua família e vai sacrificar o Senhor nessa noite. Porque o Senhor ele é contigo aonde quer que tu andares. Aleluia. Aleluia. E esse homem ele subiu com a sua família e ia sacrificar o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Eucana, quando ele sacrificava, ele pegava uma parte e ele repartia. Ele dava uma parte para sua esposa Penina, ele dava uma parte para suas filhas e ele também dava uma parte para a Ana. Só que o que me chamou a atenção é que a palavra do Senhor no versículo 5 ela vai dizer: porém, a Ana, Eucana dava uma parte excelente, porque ele a amava muito. Para que você entenda que Eucana ele não dava qualquer parte para a Ana. Eucana ele dava uma parte excelente. Só que tem vazios que a gente vai tentar preencher com partes muitas vezes que podem se parecer excelentes. Mas só o Senhor ele pode preencher com excelência esse vazio. Seja no nosso coração, seja na nossa cabeça, seja na nossa alma, seja no espírito. Só o Senhor pode preencher com excelência esses vazios que muitas vezes nós procuramos suprir com várias outras coisas. Só o Senhor, só no Senhor
ela sentia, acredito eu, era muito grande. E por mais que eu desse essa parte para ela, nada iria suprir o vazio que ela sentia. Só que não iria suprir o vazio até ela entender que esse vazio ele seria preenchido no momento certo. Até ela entender que o propósito estava sendo gerado. Até ela entender que a vontade do Senhor iria se alinhar com a vontade dela. E o que me chama a atenção também no versículo 5 é que Ana não era estéril simplesmente por um acaso. Ana era estéril porque o Senhor se derramava naquela mulher. E nessa noite, irmãos, eu quero te dizer que nem toda vontade do nosso coração ela vai se cumprir no momento que a gente tem. Nem toda vontade do nosso coração ela vai acontecer no momento em que a gente determinar que vai acontecer. E eu quero te falar nessa noite que quando uma porta se fecha, quando algo que você pediu não acontece, a maioria das vezes não é diabo, não é Satanás, mas é porque o Senhor conhece o filho. Quando o desejo do seu coração, muitas vezes, ele não acontece naquele momento, você pode ter certeza absoluta, o nosso Deus ele é onisciente. Ele nos conhece desde que nós somos gerados. Quando nós estávamos sendo preparados no ventre das nossas mães, o Senhor ele nos conhecia. E tem coisas que o Senhor ele não vai permitir que aconteça por conhecer e por misericórdia da nossa vida. E eu falo para os irmãos nessa noite que muitas vezes o desejo do nosso coração ele vai se cumprir também. Mas se ele não se cumprir no momento que a gente quer, é porque o Senhor está nos preparando. E no momento que for oportuno, no momento que for certo, no momento em que a vontade dele se alinhar com a nossa, vai acontecer. E você vai viver o extraordinário. Mas não se preocupe também se o Senhor não realizar aquilo que você quer. Porque é por amor, é por misericórdia. E é como tem sido pregado aqui, é por graça. Porque Ele nos ama e Ele nos conhece. E Ele nos conhece muito bem. Conhece o nosso levantar, o nosso deitar, som dos nossos pensamentos, conhece o nosso coração. Sabe muito bem aquilo que nós vamos falar e sabe muito bem aquilo que nós não falamos. Então, se porventura, nessa noite, há um desejo no seu coração que ainda não se realizou, não se concretizou, entregue nas mãos do Senhor. Aleluia! E permita com que no momento do Senhor, no momento em que o Senhor achar que é necessário, você pode ter certeza. Se Ele quiser, vai se cumprir. Se Ele não quiser, não vai. E esteja preparado.
que eu acredito que muitas pessoas já devem, não é um sentimento que nós cristãos devemos ter, mas quando a gente olha para a Penina, a gente começa a falar assim: sangue de Jesus tem poder nessa mulher. Ela era para ser escolhida e ser amiga de Ana, entender a dor que Ana passava. Mas a palavra vai dizer que excessivamente essa mulher irritava Ana. E quando eu comecei a olhar para a vida de Penina, ouvindo algumas ministrações e lendo e começando a entender, eu vi que essa mulher, ela se torna um caminho de Ana até o altar. E uma outra coisa também que me chama muita atenção é que nós, servos do Senhor, temos que tomar muito cuidado com as distrações. Penina ali, a palavra dizia que a sua competidora excessivamente irritava para engravecer. Nós temos que estar atentos às distrações e às séries que o Satanás tem usado no nosso dia a dia. Ana, ela poderia começar aqui uma guerra com essa mulher. A palavra não diz. Mas Ana poderia começar uma guerra com essa mulher. E se Ana já sofria com ela irritando ela, porque ela não gerava, imagina se Ana começa ainda assim tratar essa mulher como sua inimiga. Nós precisamos entender nessa noite que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. Aleluia. A nossa luta, ela é contra principados e potestades. Nós temos que começar a ter discernimento de saber o que é espiritual, as distrações que Satanás tem colocado no nosso dia a dia. Porque eu entendo aqui que Penina, além de ser o caminho que talvez o Senhor queria para que Ana pudesse se entregar mais na presença, Penina também é usada como distração na vida dessa mulher. E a gente já sabe que o propósito do Senhor, ele não deixa de se cumprir, porque às vezes vão acontecer adversidades. Porque às vezes eu não quero ou você não quer. Mas essa mulher, ela começou a ser usada como distração na vida dela, de Ana. E eu entendo que se Ana, ela tivesse dado atenção, tivesse focado somente em Penina, Ana não teria vivido o que ela viveu um pouco mais pra frente. Ana, ela não teria vivido o que o Senhor tinha preparado para ela. E no versículo 10, essa mulher, no versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer que o seu marido pergunta para ela se ele não era melhor do que 10 filhos. Como eu disse antes, começa a nossa vida com coisas no nosso coração, no nosso interior, que só a presença do Senhor é que vai suprir. Então aí ela começa a ter um despertamento. E Ana,
volte para Ele. Para que a gente entenda que Ele é o suficiente. Para que a gente entenda que não é na hora do sacrifício que a gente tem que largar Ele. Que é nessa hora que a gente tem que se aproximar mais do Senhor. Que a gente tem que entregar mais para o Senhor. E é quando eu começo a entender, quando Paulo vai dizer que a graça do Senhor é que basta. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Porque é nesse momento, é no momento de angústia, é no momento de dor, é no momento em que a depressão bate, é no momento em que as feridas de alma aparecem, aí é que a gente tem que se aproximar do altar. Aí é que a gente tem que deixar de levar e tem que começar a entregar. É nesse momento. Eu acredito que Ana aqui, ela era uma mulher muito ferida. Muito ferida. Era uma mulher muito ferida de alma. Porque existem mães aqui. E a gente sabe o quanto é grandioso gerar. E existem mães que sofrem por não poder gerar. E eu acredito que essa mulher, ela sofria. Não só com isso, mas com tudo aquilo que ela carregava. A responsabilidade de não gerar um filho para o seu esposo. Talvez ela se sentia envergonhada. Só que essa mulher, ela decide ir no templo, não somente levar o sacrifício com seu esposo. Ana, nesse momento, ela entrega. E no versículo 11, vai dizer que Ana faz um voto com o Senhor. Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim lembrares e da tua serva não esqueceres, mas a sua serva deu um filho varão, Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, ela não fez uma troca com Deus. Ana, ela fez um voto com o Senhor. Ela fez um voto. E quando a gente entende o tamanho da responsabilidade que é cumprir o voto com o Senhor, e quando a gente entende a responsabilidade que é você cumprir aquilo que promete no Senhor, Ana, ela faz um voto. E eu começo a entender que é nesse momento em que Ana começa a compreender que tinha que acontecer uma mudança aqui. Que o propósito, que o alinhamento, ele começa a acontecer neste momento. Ana, ela começa, eu acredito que Ana começa a entender que ela precisava se aproximar mais do altar do Senhor. Ana, ela começa a entender que ela podia pedir e o Senhor ia atender. Mas o Senhor, ele não queria Ana longe da sua presença.
ela em orar perante o Senhor. Ana perseverou em oração. Aleluia. Ana entendeu que era preciso ter contato, intimidade com o Pai naquele momento. E ela começa a orar ao Senhor. E Ana não falava. Ana só chorava. E tem dias que tem pessoas que entram neste lugar aqui e só querem chorar. Não querem dizer nada. Tem dias na nossa vida que a única coisa que a gente quer fazer é isso. É chorar. Tem dias na nossa vida que a gente não quer falar nada. Mas ainda assim, nesses dias, é preciso entregar. Ainda assim, nesses dias, é preciso subir e sacrificar. Ainda assim, nesses dias, é preciso deixar o nosso coração verdadeiramente na presença. Porque o Senhor, Ele conhece aquele que chega diante da tua face com o coração verdadeiro. E nesse momento eu acredito que a gente não precisa falar nada. Porque o Senhor, Ele sonda o coração de cada um aqui. E se a sua entrega ela for verdadeira, se a sua entrega for de um coração quebrantado, se a sua entrega for para aquele que vai conseguir resolver os seus problemas, você pode ter certeza que por mais que você não consiga falar nada, o Senhor, Ele já sabe da sua petição. O Senhor, Ele já sabe aquilo do seu coração, gente. O Senhor, Ele já sabe a dor que você sente. O Senhor, Ele já sabe a sua tristeza. Mas tudo aquilo que o Senhor quer é um coração quebrantado e verdadeiro na sua presença. É um coração que, independente de qualquer coisa, e seja alinhado com a vontade dele. Aleluia. E no versículo 19, a palavra de Deus vai dizer assim que o Senhor se lembrou de Ana. No finalzinho do versículo. Você acha que o Senhor se esquece de você? Uma pergunta que eu quero te dizer, que eu quero te fazer essa noite. Você acha que quando você está angustiado com um problema, você acha que o Senhor se esquece de você? Você acha que você ora ao Senhor? Muitas vezes Ele responde, mas muitas vezes Ele não responde. Você acha que Ele se esquece de você? Você acha que o Senhor, Ele deixa de te amar porque Ele não te respondeu naquele momento que você falou com Ele? Você acha que o Senhor, Ele se esquece de onde você mora, do ministério que você congrega, se esquece da sua família, se esquece dos teus filhos, se esquece das suas petições? Você acha que o Senhor, Ele não se lembra de você? Só que antes, o que Ana tinha feito? Ela tinha subido no templo e ela tinha entregado uma oração verdadeira para o Senhor. Ana tinha entregado de todo o coração para o Senhor. Tudo aquilo que angustiava ela, tudo aquilo que fazia ela sofrer,
ela vai dizer para o profeta: Senhor, eu não estou empregada. Eu sou uma mulher tribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido. Porém, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Do meu desgosto, eu tenho falado até agora. Então ele responde: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que me pediu. E disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. E assim a mulher foi para o seu caminho. Antes do Senhor se lembrar daquela mulher, ela entregou tudo que ela tinha na presença. E eu quero te dizer que o Senhor, ele não se esquece de nós. Muitas vezes o Senhor, ele se silencia para nos fazer entender o valor que ele tem na nossa vida. Muitas vezes o Senhor, ele não responde a oração para ver até onde nós vamos, para ver se a gente só está com o Senhor porque ele atende o que a gente pede. Muitas vezes o Senhor, ele se mantém em silêncio porque ele quer ver o nosso comportamento. Porque o Senhor, ele verdadeiramente quer ver se a gente é adorador em espírito e verdade, e se a gente vai entender. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E muitas vezes o Senhor, ele vai se manter em silêncio por isso. E no versículo 19 vai dizer que o Senhor lembrou dela. E aí o propósito começa a se cumprir na vida de Ana. E aí o propósito alinhado com a vontade de Deus começa a se cumprir na vida de Ana. E eu acredito que quando Ana, ela entende que o Senhor era o centro, que ela precisava voltar e ter um coração verdadeiro e voltar para o centro da vontade de Deus, o Senhor se lembra dessa mulher. E é assim comigo, e é assim contigo. Nós precisamos, eu preciso entender que a minha vida tem que estar alinhada com o centro da vontade de Deus. Aleluia. Que a sua vida tem que estar alinhada com o propósito de Deus, e o centro tem que ser a vontade de Deus. Que nós não temos o controle de nada. Que o controle está nas mãos do Senhor. A gente tenta controlar todas as coisas com a força do braço. A gente acha que a gente vai conseguir dar conta de tudo. A gente acha que se a gente mostrar a nossa fraqueza para o Senhor, a gente realmente é fraco. A gente acha que se a gente fizer da nossa maneira sempre vai dar certo.
você já não entrega mais como você entregava antes, se você já não derrama mais a presença como você derramava um tempo atrás, se você já não ora mais ao Senhor como você orava antes, se você já não busca a face do Senhor como você fazia antes, essa é a noite que o Senhor preparou para você. E eu quero, igreja, que não é por ninguém estar aqui dentro, mas que você faça para sentir a presença do Espírito Santo. Eu quero que você faça para nessa noite todas as feridas que você tem, sejam elas na alma, sejam elas emocionais. Eu quero que nessa noite você tome, por exemplo, Ana, e você entregue aqui no altar do Senhor. Eu quero que você não se contenha mais. Nós somos uma geração que nós estamos deixando o emocional tomar conta do nosso coração. E eu não falo aqui só da geração de 2000 para frente, eu falo a geração que todos que estão aqui dentro dessa igreja. A gente tem deixado o nosso emocional dominar a nossa vida, dominar o nosso pensamento, e quando o nosso emocional fica mexido, o nosso espiritual também fica. A gente não consegue buscar mais a face do Senhor como a gente buscava, e a gente perde tempo deixando a presença do Senhor de fora da nossa vida. E eu quero falar para os irmãos, nessa noite, quando eu recebi a oportunidade, eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero que toda a ferida emocional, seja minha, seja do meu esposo, seja das minhas filhas, eu quero que nessa noite o Senhor cure todas elas. Eu quero deixar no altar do Senhor. Eu quero servir ao Senhor como eu servi quando eu me converti. Eu quero servir ao Senhor como eu fazia quando eu tive a primeira vez. E não é vergonha eu falar para os irmãos, porque o Senhor, ele tem que ser o centro da minha e da sua vida. O Senhor, ele tem que ser suficiente na minha e na sua vida. O Senhor, ele ainda manifesta o seu poder e a sua graça, como ele fazia lá atrás. Só que quando a gente não tem um coração quebrantado e contrito na sua presença, a gente já não consegue mais ver os sinais do Senhor dar. E a gente só leva para o lado emocional. Então, nessa noite, se você entrou aqui, você não precisa de vir aqui à frente quando o pastor fizer o apelo, se você não quiser. Mas se você quiser, você pode vir, deixar o altar. Mas se você quiser fazer no seu lugar, ligar o seu pensamento no trono de graça e falar com o Senhor: Senhor, nessa noite, eu não aceito sair desse lugar da mesma forma que eu entrei. Eu não aceito sair desse lugar mais com sintomas de depressão. Eu não aceito ficar mais com sintomas de ansiedade. Eu não quero mais ter feridas na minha alma. Eu quero que nessa noite o Senhor cure todas. E eu quero voltar a ter um coração contrito e verdadeiro na sua presença. Assim como Ana teve a oportunidade lá atrás de voltar para o centro da vontade de Deus,
difícil. E eu entreguei no teu altar e o Senhor foi comigo. Então nessa noite eu quero que o Senhor seja comigo como naquele dia. Eu quero que a partir deste momento o Senhor comece a curar dentro de mim tudo que me afasta da tua presença. Eu quero que a igreja se coloque sobre os seus pés nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Ana, ela queria um filho. Só que como eu falei, ela recebeu muito mais do que um filho. E o Senhor, naquele tempo, entregou para Ana um juiz, um sacerdote e um profeta. E nessa noite o Senhor está te entregando a cura para a tua alma. Nessa noite o Senhor está te entregando a cura para tudo aquilo que te afasta da presença dele. Eu quero que você comece a fechar os seus olhos agora, ligar o teu pensamento no trono do Senhor. E assim como vocês, eu também farei nessa noite. Senhor, me faça voltar lá quando eu te conheci. Quando eu entrei aqui a primeira vez. Quando eu senti o teu amor. O Senhor permanece no mesmo lugar. O Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Senhor não mudou, quem mudou fui eu. O Senhor continua sendo grande, sendo graça, sendo misericordioso. Mas quem me afastou da tua presença fui eu. Então nessa noite, eu quero deixar no teu altar tudo que me afasta da tua presença. Como Ana recebeu lá atrás quando ela teve o coração contrito na tua presença. Eu nessa noite eu quero receber. Eu entrei aqui, Senhor, sem expectativa. Eu entrei aqui não sentindo mais a tua presença como eu sentia. Eu cheguei aqui distante do teu trono. Mas nessa noite o Senhor me dá a oportunidade de quebrantar o meu coração na tua presença. Essa noite o Senhor me dá a oportunidade de te entregar e sair daqui leve. E sair daqui curado. Sair daqui transformado. Sair daqui grato. Sair daqui sentindo a tua presença. Sair daqui tendo um relacionamento contigo novamente. Nessa noite o Senhor me dá essa oportunidade. Espírito Santo de Deus. Que o Senhor comece nesse momento a visitar a alma. Que o Senhor comece a curar aqui feridos. Para que no momento certo nós possamos receber as tuas bênçãos. Nessa noite, Senhor, nós entregamos no teu altar tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Nós entregamos para o Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai. E assim como foi com Ana, prepara, Senhor, as nossas vidas. Prepara, Senhor, para que nós possamos nos alinhar com o teu propósito. E eu quero fazer um convite.